Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos, a mais um Pão das Três. Hoje é segunda-feira, 7 de junho de 2021. Que horas são? 15 horas. Hora do pão, do alimento espiritual, da palavra. Hora de passarmos um tempo juntos, na presença de Deus, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Bem-vindos, irmãos da vila, bem-vindos, irmãos de outras igrejas que sempre estão conosco, bem-vindos, amigos, parentes, colegas, que este Pão das Três seja um tempo muito proveitoso para a nutrição espiritual necessária à nossa fé, para a glória de Deus, para que o Evangelho, a semente santa, seja disseminada, seja espalhada. Compartilhe o link aí no Facebook, com sua rede de amigos, com seus contatos. Nosso objetivo é sempre a glória de Deus, que sua palavra seja espalhada. E esta é uma forma que temos de fazer isso, compartilhar a palavra de Deus com nossos amigos, com nossos parentes, familiares. Facebook, a internet, possibilita isto. Graças a Deus por esta tarde, segunda-feira, estamos iniciando aí a nossa semana útil e nada melhor do que começar a semana em torno da palavra de Deus. Vamos orar, convido a todos para uma oração inicial. Nós vamos pedir a direção de Deus sobre este culto. Como sempre fazemos, vamos pedir que Deus aceite em seu trono este culto, que é fruto do nosso coração grato, sincero, e prestamos este culto em nome de Jesus Cristo. Vamos orar juntos? Nosso Deus, nós te agradecemos por mais um Pão das Três. Pedimos sobre ele a direção do Espírito, aos nossos corações, tua palavra, ao nosso entendimento, o operar, o trabalhar do Espírito Santo. Nossas orações cheguem ao teu trono, no nome de Jesus. Nosso louvor seja agradável ao teu coração, nossa gratidão. Tudo que fazemos neste culto seja para a tua glória, para a edificação do teu povo, para que pessoas sejam alcançadas pela bendita palavra do Senhor. Te agradecemos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, pela realização do Pão das Três. Graças te damos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um hino belíssimo do nosso cantor cristão, todos eles o são, hino 381, Amor Fraternal. Amor fraternal, praticamente uma redundância, né? O amor, ele é fraterno por natureza, o amor de Deus, o amor que temos em... Tivemos aqui um problema com a internet, não sei se estamos aí reconectados. Na sexta-feira, na quinta-feira, aconteceu isso novamente. Nós tiramos aqui o sinal de Wi-Fi e deixamos o sinal de dados móveis. Vamos ver se dá certo. Ficou pausado, né, Hélia? Aqui para mim também ficou. Não sei se agora os irmãos estão aí todos em condições de acompanhar o Pão das Três. Voltou. Que bom, Cido. Acabei de ver aqui a tua mensagem. Eu tirei o Wi-Fi, nós sempre fazemos assim, deixamos o Wi-Fi da casa e o sinal de dados móveis do celular, ambos ativos. Na quinta-feira tivemos problemas, hoje novamente. Então,
Eu desconectei o Wi-Fi e agora eu estou apenas com a internet do celular, ou seja, os dados móveis. Vamos ver se dá certo. Tomara. Então, nós vamos orar. Estávamos orando, né? E falamos de cantar o hino 381. Então, nós vamos cantar as estrofes 1 e 2, hino 381 do nosso cantor cristão. E depois da pregação bíblica, nós cantaremos as estrofes 3 e 4. Nós já oramos e agora vamos cantar. Cantemos. Jesus, pastor amado. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com tanta compaixão. Devemos ser unidos por um mais forte amor. E que amor é esse? O de Cristo. É o único amor verdadeiro, o único amor suficiente, capaz de nos unir e de nos fazer amar. Nós prosseguimos com a nossa incursão na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 5, hoje, do versículo 13 ao versículo 15. Gálatas, capítulo 5, de 13 a 15, é o trecho que separamos para esta tarde. Estamos já há um bom tempo trabalhando nesta carta e esperamos, em Cristo Jesus, chegar ao seu final. Não há pressa, não há prazo, não há tempo determinado, pelo menos por nós, para isso. Então, seguimos considerando a palavra de Deus aos Gálatas. Vamos ler, então, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Amém? Palavra de Deus para nós nesta tarde. Mais uma vez, nós nos deparamos com a palavra liberdade. Por quantas vezes nós não nos deparamos ao longo de toda esta carta com o seu tema? O tema da carta aos Gálatas é liberdade em Cristo
Jesus. E Paulo evoca mais uma vez o tema para argumentar sobre a importância de valorizarmos a liberdade que Cristo conquistou e nos ofereceu através de seu corpo, de seu sangue, de seu sacrifício na cruz. Tal liberdade deve ser valorizada pela Igreja. A esta altura da carta, nós podemos perfeitamente perguntar: Cristo nos libertou do quê? Ou de quê? Cristo nos libertou para quê? Ora, Cristo nos libertou do pecado, de sua maldição, de seu poder. Cristo nos libertou do diabo, das trevas, da escuridão. Cristo nos libertou do jugo da lei, da maldição da lei. Cristo nos libertou de nós mesmos. Tal liberdade, portanto, não é desprovida de objetivo. Se Cristo nos libertou do pecado, das trevas, do mal, do diabo, da maldição, do jugo da lei, se Cristo nos libertou de nós mesmos, foi para quê? Com qual finalidade? Com qual objetivo? Para vivermos para Deus. Sim, porque a vida para Deus só é possível à medida que a pessoa é liberta por Cristo, é salva por Cristo Jesus. A igreja, liberta por Cristo Jesus, vive para Deus. Este é o sentido da liberdade. Este é o argumento segundo o qual a liberdade deve ser valorizada. Quando valorizamos a liberdade que Cristo nos deu? Vivendo para Deus. Como? Amando, servindo, honrando, obedecendo. Só se vive para Deus quem é liberto por Cristo. Do contrário, a pessoa está morta, está na escravidão do pecado, está amaldiçoada pela lei. Não vive para Deus, mas vive para si mesma. Cristo nos libertou de nós mesmos, inclusive, para vivermos para Deus. Esta é a verdadeira liberdade. Este é o verdadeiro sentido de liberdade. E a vida de quem é liberto por Cristo é provida de inúmeras possibilidades que convergem para a glória de Deus. A liberdade que desfrutamos, que gozamos em Cristo, abre inúmeras possibilidades para que nossa vida seja para a glória de Deus. E uma delas é amar. Não precisamos ser libertos por Cristo para que a carne se arvore. Isto nos é natural. Mas para amar. Se Cristo não nos libertar, o verdadeiro amor nos será impossível, porque o amor tem uma única fonte, Deus. Deus é amor. E quem vive para Deus, liberto por Cristo, ama, porque goza, desfruta deste amor e é capacitado a amar. Nisto a liberdade em Cristo faz todo sentido. Isto posto, vamos para o nosso texto, vamos para os versículos que separamos para esta tarde. Veja o versículo 13 de Gálatas capítulo 5. Porque vós, uma afirmação, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, uma afirmação
categórica de estado, de condição da igreja, seu status livre, liberta por Cristo Jesus. Lembrando que nós fomos libertos não por nós mesmos, mas por Cristo. Só Ele é capaz de nos libertar. Só Ele, através de seu sacrifício, de sua obediência ao Pai, foi capaz de nos libertar, inclusive de nós mesmos. Bom, então, o versículo 13 está reafirmando o estado da igreja, o status, sua condição. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Este é o maravilhoso estado da igreja livre. Cristo nos chamou à liberdade, como fez com seu amigo Lázaro. O que foi que ele disse? Lázaro, sai para fora. É uma referência que estamos fazendo aqui ao evento da ressurreição de Lázaro. Foi com o poder da sua palavra, com o poder que há em seu próprio nome, para a glória de Deus, Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E o que aconteceu? Lázaro saiu da morte para a vida. Saiu da sepultura num estado de absoluta impureza, imperfeição, limitação, morto, era um corpo, e Lázaro se levantou e saiu daquela sepultura ao som, ao tom da palavra de Cristo Jesus. E não foi isso que Cristo fez conosco? Por sua palavra, por seu poder, por sua morte, por sua ressurreição, Cristo nos libertou e nos chamou para a liberdade. Chamou Lázaro da morte para a vida, nos chamou da morte para a vida. Mesma coisa. O mesmo Jesus, o mesmo poder, a mesma palavra. Devemos, portanto, honrar a condição de livres em Cristo. Cristo nos libertou, fomos chamados à liberdade, honremos tal vocação, honremos tal chamado. Portanto, a carne não pode prevalecer e a decisão é nossa. Veja aí o versículo 13. Não useis, então, da liberdade, ou seja, da nossa condição, do nosso estado, para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. A decisão é sempre nossa. Cristo nos libertou. Dar vazão à carne, ou seja, permitir que a velha natureza pecaminosa, da qual Cristo nos libertou, ainda é latente em nós, ela está ali dentro de nós, contida, solapada, encurralada, porém ainda latente, a decisão de permitir que esta antiga natureza, velha, pecaminosa, maligna, se arvore. Quando ela se arvora, fomos nós que permitimos. Quando ela se manifesta, foi nossa decisão permitir que ela se manifestasse. Porque Cristo nos libertou da antiga natureza maligna, nós podemos reprimi-la, podemos contê-la, solapá-la, podemos encurralar tal natureza. No poder de quem? Nosso? Não, de Cristo. Cristo nos libertou, Cristo é poderoso para nos ajudar, nos abençoar, para que a velha natureza seja contida. Porém, permitir que ela se arvore é uma decisão nossa. Cabe a cada um decidir por si.
dar vazão à velha natureza ou permitir que a nova natureza prevaleça. O novo homem segundo Cristo Jesus. E o novo homem segundo Cristo Jesus, a nova natureza segundo Cristo Jesus, é sim capaz de amar. E amar é servir. Ao amarmos em Cristo, os outros são beneficiados, os outros são servidos. Não há amor sem serviço. Não há amor se alguém não é beneficiado. Como pensar na beleza, na grandeza do amor sem liberdade em Cristo Jesus? É possível? Alguém acha mesmo que pode amar sem Cristo? Alguém acha mesmo que pode pensar no benefício do outro sem nenhum tipo de interesse, de jogo, de manifestação carnal, se tal pessoa não for liberta por Cristo Jesus? E Paulo está justamente argumentando que fomos chamados à liberdade, portanto, o estado de livres em Cristo Jesus, que gozamos, nos permite sim amar, servir, beneficiar os outros, buscar o bem dos outros, em detrimento de nós mesmos. Podemos, pelo poder que há no nome de Cristo Jesus, solapar a velha natureza maligna, carnal, que ainda habita em nós. Mas esta deve ser contida, ela deve ser latente, não patente, não exposta, mas contida. A decisão é nossa. O que nós vamos permitir? Que o novo homem prevaleça ou a velha natureza maligna prevaleça? Vamos para o versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo está aqui ecoando o ensino de quem? De Jesus. O amor a Deus e o amor ao próximo são basilares em todo o Antigo Testamento. Foi Jesus quem disse: dependem do amor a Deus e ao próximo a lei e os profetas. Jesus ensinou que todo o Antigo Testamento está cunhado, forjado nestes dois mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Paulo está aqui no versículo 14 reforçando o ensino que veio de Jesus, que foi transmitido por Jesus. Não faz o menor sentido observar um ritual da lei. Vamos lembrar o contexto aqui da carta aos Gálatas. Havia um embate entre judaizantes que partiram de Jerusalém, falsos irmãos, e invadiram as igrejas na Galácia, pregando que rituais da lei, datas, festas, precisavam ser observados para que a salvação do crente se concretizasse, em especial o ritual da circuncisão. Bom, Paulo está combatendo isso, argumentando em toda a carta que quem é liberto por Cristo não está mais obrigado a guardar a lei, mesmo porque guardar a lei é impossível. Só Cristo o fez. Muito bem, então, não faz o menor sentido observar um ritual da lei ao mesmo tempo em que se rejeita o maior mandamento. Me parece que é isso que Paulo está colocando aqui. Bom, as pessoas estão querendo observar rituais da lei
ao mesmo tempo em que rejeitam os princípios basilares da lei. Quais são? Amar a Deus e amar o próximo. Os mandamentos que regulam a lei transcendem a própria lei, a ponto de serem ambos ratificados em todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Os mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, estão presentes. Ou seja, eles migraram, transcenderam da antiga aliança para a nova aliança. Então, os rituais da lei devem ser circunscritos aos mandamentos que regulam a lei. Não há mais obrigação de se guardar ritual, mas há sim a obrigação maior, macro, de se guardar os mandamentos, amar a Deus e amar o próximo. O que estava acontecendo nas igrejas da Galácia? Queriam observar rituais em detrimento dos mandamentos. Mandamentos previstos na nova aliança. Amar a Deus e amar o próximo. Por isso o versículo 14 está presente aqui. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo repetindo o que Jesus havia ensinado. A igreja liberta por Cristo, este é o nosso estado, este é o nosso chamado. Fomos chamados à liberdade. A igreja liberta por Cristo, portanto, é capacitada a amar a Deus e ao próximo. Pensando desta forma, a igreja é vocacionada a amar. É da sua natureza. É inata a vocação de amar. Por ela mesma? Não, mas pelo seu Senhor, pelo Espírito do seu Senhor, pela palavra do seu Senhor, pelo mandamento do seu Senhor, pelo poder do seu Senhor. Se a igreja tem vocação inata a amar, ela tem por Cristo, pelo poder de Cristo, pela palavra de Cristo, pelo mandamento de Cristo Jesus. Vamos para o versículo 15, nosso último versículo de hoje. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Um contraponto aqui do versículo 14, né? Se por um lado o versículo 14 fala de amor, o versículo 15 se contrapõe neste aspecto ao 14, estratificando, demonstrando o que estava acontecendo naquelas igrejas. Nós temos aqui palavras fortes, né? Irmãos, morder é com a gente, amar é com Cristo. O que vai ser? A igreja tem vocação para amar por causa de Cristo. O carnal tem vocação para morder por causa da velha natureza. O que vai ser? O que nós vamos permitir? Quando Paulo diz aos crentes da Galácia, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, é porque o clima não estava bom. Aquela igreja, ou aquelas igrejas locais na região da Galácia, estavam dando vazão à velha natureza pecaminosa, maligna. Estavam permitindo, e a decisão é sempre da igreja, permitir o bem ou o mal, permitir a natureza carnal ou a nova natureza segundo Cristo. A igreja tem vocação para amar. O carnal tem vocação para morder, para devorar. E ainda
no versículo 15, vede, não vos consumais. Consumais. Talvez aqui a tradução Almeida Revista e Corrigida tenha sido mais suave do que o necessário. Em algumas traduções nós encontramos aqui, vede, não vos matais. Vede que não vos mateis uns aos outros. Cristo nos libertou não para morder, não para devorar, não para matar. Cristo nos libertou para amar. Até na veemente defesa da doutrina, como Paulo estava fazendo aqui, devemos amar. E Paulo amou aqueles irmãos, e nós devemos amar os irmãos. Mesmo quando defendemos a verdade, e devemos fazê-lo com firmeza, com veemência, devemos amar. Paulo usa palavras fortes aqui no versículo 15, morder, devorar, consumir ou matar, indicando o estado carnal das igrejas na Galácia. Tudo por causa de heresias, que resultaram em divisão, facção e partidos. Nada pode ser mais danoso ao povo de Deus do que a divisão. Grupinhos A, B ou C, etc., são a derrota da igreja. A igreja não tem vocação para partidos, para facções, para grupinhos. A igreja tem vocação para amar. É da sua natureza, segundo Cristo. Nós citamos com efeito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, o que é verdade. Amém? Aleluia. Mas, se abrirmos as portas do inferno, não facilitaremos nossa derrota? Foi Cristo quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas se nós abrirmos as portas, e como as abrimos? Dando vazão à carne, mordendo, devorando, matando. Jesus nos ensinou que o ódio mata, o ódio nos leva ao homicídio, não propriamente dito, mas no seu sentido. Ele é tão grave. A difamação, a contenda, a fofoca, a maledicência, os grupinhos, as divisões, as facções, os partidos, as preferências. Ora, estas coisas são danosas à fé, ao povo de Deus, ao Evangelho. Quando permitimos tais coisas, e a decisão de permitir é nossa, abrimos sim as portas do inferno. E não é um contrassenso citar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja quando nós as abrimos? Não é um contrassenso dizer que a igreja é triunfante, é vitoriosa, quando nós semeamos a derrota da própria igreja? Me parece que era isso que estava acontecendo na Galácia. Me parece que é isso que acontece quando damos vazão à carne. Mas, irmãos, a igreja não tem vocação para ser carnal. A igreja tem vocação para ser espiritual. E quando ela é espiritual, ela ama, ela serve, ela prioriza o mandamento, ela ama a Deus, ela é santificada e ela santifica. Ora, o que será? O que será para nós, povo de Deus? Qual será a nossa decisão? Numa dividida, num embate, vamos por onde?
pela carne ou pelo Espírito, pela velha natureza ou por Cristo. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. No nosso próximo encontro, Pão das Três, comigo, amanhã será com o pastor Israel, quinta-feira com o pastor Júnior, sexta-feira, se Deus permitir, estaremos juntos de novo. Seguiremos aqui no capítulo 5, muito conhecido, da carta aos Gálatas. Que Deus nos abençoe. Pensando em tudo que falamos, em tudo que lemos e pensamos, vamos cantar as estrofes 3 e 4 do nosso hino de hoje. Amor fraternal, uma redundância necessária, né? Amor fraternal, hino 381 do nosso cantor cristão. Cantemos as estrofes 3 e 4. Jesus suavemente ensina-nos a amar, e como tu sejamos também o perdoar. A quanto carecemos de auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro há de conhecerá. Cristo será conhecido pela pregação do Evangelho, e esta deve ser feita em amor. Só em amor. Deus nos abençoe. Vamos para o nosso momento de oração? Gratidão, gratidão. Sempre gratos a Deus pelo que Ele tem feito por nós. Provisão e proteção. Deus tem provido, Deus tem nos protegido. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão encontrando emprego que vem de Deus, graças ao Senhor. Queremos agradecer pela vida do nosso irmão Crispim, ele está melhor de saúde, graças a Deus, se recuperando. Agradecendo a Deus também pela vida da nossa irmã Cida Santos, que está empregada, recolocada profissionalmente. Graças a Deus por isto. Pedidos de oração, sempre nos lembrando das igrejas locais, seus pastores e missionários. Hospitalizados, Wilson, Alessandro, Osvaldo, Nanau, Marinho, Rogério, Aline, Marinária, Patrick, Renilde, um pedido que chegou do pastor Márcio Silva, Alan, pedido da nossa irmã Ademir, Alan genro da nossa irmã Ademir. Todos estes hospitalizados, alguns em estado grave, inclusive. Demais enfermos, seu evangelista, tio do Samuel, Tata, Gabriel, Irailda, Jane, Valdomira, Paulo, Ete, Thaís Santana, Juliana,
José, Juscelene, Arlinécio, Elsomar, Luiz Dantas, Jônia Maria, Arlindo, e também aqui o pedido da nossa irmã Demir, pela Joelma, sua filha e seu neto. Nos lembrando sempre de famílias enlutadas, em nossa igreja há famílias enlutadas, certamente no seu círculo de relacionamento há pessoas enlutadas também. Orando pelos idosos, desempregados, profissionais de serviços essenciais, sobretudo a área da saúde, pelas autoridades e pelo Brasil. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela provisão e pela proteção que temos recebido de ti. Somos guardados pelo Senhor, temos sido sustentados pelo Senhor, por tua boa mão que está sobre cada um de nós. Por isso te exaltamos e te louvamos. Te agradecemos em especial pela vida da nossa irmã Cida, que está trabalhando, recolocada profissionalmente. Graças te damos. Te louvamos pela vida do nosso irmão Crispim, que está melhor de saúde, e pelos demais recuperados, plenamente restabelecidos, por todos que estão trabalhando, produzindo. Graças te damos. Pedimos a tua bênção sobre nossas igrejas, seus pastores, missionários, líderes, os que pregam a palavra. Graças te damos e pedimos a tua bênção sobre teu povo. Pedimos, Pai, pelos hospitalizados, os que aqui foram citados, os demais. Senhor, misericórdia, que a tua mão de poder, de graça, de compaixão, seja sobre a vida de cada um. Sabemos que alguns se encontram em estado muito delicado. Pai, o Senhor é poderoso, o Senhor é gracioso e compassivo. Grande é o Senhor, grande é o teu poder, confiamos em teu amor. Pedimos pelos demais enfermos que se encontram lutando contra diversas enfermidades. Alguns há tanto tempo. Pedimos pelas famílias, pelos que estão aguardando cirurgias, tratamentos, outros que estão sendo submetidos a tratamentos complexos. Pai, que a tua mão de compaixão e misericórdia repouse sobre cada um. Nos lembramos, Pai, dos idosos, os anciãos de nossa igreja, nossos idosos, que com muitas limitações têm sido aí sustentados pelo Senhor, perseveram na fé, nos são exemplo de perseverança, de caminhada cristã, de gratidão ao Senhor. Graças te damos por eles, te louvamos pelo sustento do Senhor a cada um. Nos lembramos, Pai, dos que trabalham na área da saúde, em consultórios, clínicas, laboratórios, postos de saúde, hospitais, médicos, doutores, enfermeiros, assistentes sociais, pessoal da limpeza, segurança, instrumentistas. Senhor, misericórdia de todos, os atendentes, guarde a todos que trabalham na saúde, bem como suas famílias. Pedimos a tua bênção também sobre as autoridades brasileiras. Tenhas misericórdia, Pai. Que tenham do Senhor a sabedoria, a capacitação para a realização da função que lhes foi atribuída. Pai, misericórdia das autoridades brasileiras. Que o Senhor abençoe o Brasil. Tenhas misericórdia de nós. Vivemos um momento difícil, pedimos a tua força. Vivemos um momento atribulado, pedimos a tua graça.
Graças te damos, porque tu és o único Deus, teu Filho único Salvador. Em nome dele, em nome de Jesus, oramos. Amém. Graças a Deus por mais um Pão das Três, por mais uma porção da palavra que nos trouxe nutrição, fortalecimento espiritual. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui está. Vamos retomar o Pão das Três amanhã com o pastor Israel, se Deus quiser, aqui mesmo no Facebook, às 15 horas. Tenham todos uma ótima tarde e que Deus abençoe a cada um de vocês.